Então, Shabbat Shalom, graças a Deus estamos mais uma sexta aqui na praça. A gente avisou que não vinha, porque no fim das contas não ia dar para vir, mas Deus sempre dá um jeito e nos deu forças e fez com que a gente estivesse aqui, mesmo que um pouquinho mais tarde. De qualquer forma nós viemos, não deu nem tempo de tirar lá o aviso, mas estamos aí, graças a Deus. Hoje a gente vai falar de uma parábola e de uma alegoria que Jesus propôs nos capítulos 16 e 18 de Lucas, mas que elas querem falar da mesma coisa, querem falar da aparência das coisas dessa terra. Então essa aparência ela vai ser explicada tanto em Lucas 16 quanto em Lucas 18, a aparência das coisas daqui, que elas são passageiras. Bom, se a gente abrir lá em Lucas 16, a partir do 19, vai ser proposto uma alegoria. Essa alegoria, muitos acham que é uma história real e levam ela como literal, mas entendam que ela não poderia ser literal, porque ela estava sendo contada como um exemplo, da mesma forma que várias outras parábolas, inclusive a parábola que começa o capítulo 16, que é do administrador infiel. Mas essa parábola do rico e o mendigo, ou rico e Lázaro, que alguns falam, ela é uma alegoria, uma forma que Jesus encontrou de mostrar uma história para trazer uma verdade, para trazer uma lição. Bom, está lá então em Lucas 16, a partir do 19. Diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente, ou seja, aproveitava a vida, nos termos desse mundo. 20. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, do rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio, o mendigo. Então chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós, outros, não podem, nem de lá para passar para nós. Então, replicou o rico: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui é uma história, uma alegoria, que traz várias lições para nós. Por ser uma história fantasiosa, ela traz várias hipérboles, ou seja, vários exageros. Para quê? Isso é um estilo
rabínico, que é de dar uma aumentada, uma hipérbole mesmo, para que traga uma lição. Porque quando a gente fala que foi uma dor forte, é uma coisa. Agora, quando a gente fala que a dor estava tão forte como se 1000 búfalos tivessem passado por cima do meu corpo, é uma figura que traz muito mais um entendimento. Nossa, doeu mesmo então, né? Doeu como se 1000 búfalos tivessem passado. É como se o cara tivesse inteiro arrebentado. Então, Jesus traz essa lição, contando não que haverá um inferno de chamas e um céu onde eles se comunicarão, mas apenas uma alegoria para dizer que o rico, cujo texto não traz o nome, ele aproveitou das coisas dessa vida no tempo dessa vida. Mas o pobre, o mendigo, Lázaro, ele não aproveitou das coisas dessa vida. Pelo contrário, ele esteve em úlceras, ele esteve em problemas. Mas, de qualquer forma, estando em problemas, ele foi fiel, ele guardou a sua mente, ele guardou o seu coração nas coisas fiéis. E ao fazer isso, ele, ao morrer, foi para o seio do Abraão. Quer dizer seio do Abraão? Quer dizer o seguinte, ele retornou do pó que veio. Porque todos nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Mas este pó, ele não precisa necessariamente ser um inferno ou céu. Porque tanto a palavra Hades, Gehenna, né, no grego, como Sheol no hebraico, nada mais querem dizer do que um manto de terra, ou seja, a sepultura. O lugar para onde o morto vai ao morrer. Quando a gente enterra uma pessoa, a gente coloca ele no Sheol, na sepultura. Então essa alegoria traz essa imagem forte entre o rico que, não pensando na vida futura, na vida eterna, fez tudo o que devia aqui, ele achou. E ele achou que ele nunca ia prestar conta, que ele nunca ia pagar pelos feitos dessa vida, né? Que foram obras de maldade, obras de coisas erradas. Porém, repentinamente, porque o texto dá esse entendimento, que foi repentino tanto a morte de Lázaro, o mendigo, como a morte do rico. E aí, o rico que se aproveitou nessa vida esqueceu da próxima, perdeu a próxima. E o pobre que, não podendo, só tendo tristeza, dor, solidão e desgraça nessa vida, é o que alcançou a vida eterna, é o que se sentou no banquete junto com Abraão. O que isso quer dizer? Está ligado ao que Jesus falava, que quem quer ganhar tem que perder. Quem quer ganhar a próxima vida, que é eterna, no mundo por vir, o Olam Rabá, no hebraico, o mundo por vir, tem que perder essa. O que quer dizer? Se algo desta vida te atrapalha, corte. Como ele diz, uma figura de linguagem também, um exagero, quando ele diz, corta o braço, entre cego, entre, né, deficiente, amputado. Mas é melhor entrar amputado no céu do que não entrar. Ele não estava dizendo que vai ter gente amputada no céu, apenas ele estava dizendo que algo que te atrapalha nesta vida, seja a riqueza, seja qualquer coisa, é melhor que você não tenha, é melhor que você se desfaça disso. Não estou dizendo para dar para líderes que muitas vezes usam isso para enriquecer, mas é melhor que você fique pobre, que Deus derrube este propósito dessa vida para que você alcance no dia de Cristo a coroa da vida eterna, do que você ter tudo nessa vida e viver para essa vida. Porque, amados, não é pecado ser rico, mas
o rico tem muito mais chance de se esquecer de Deus, porque o rico tende, isso não é uma 100%, mas é uma tendência a ele dar mais valor nas suas coisas materiais, crer no dinheiro do que crer em Deus. Por isso que Jesus dizia que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Outra hipérbole, outro exagero, porque certamente um camelo não passa pelo fundo de uma agulha. Mas ele estava querendo dizer o seguinte: para quem crê, até poderia passar, mas quem tende a não crer, é mais fácil passar mesmo, entendeu? Porque se a pessoa ela crê nos bens dela em Mamon, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que aquela pessoa deixar de crer em Mamon, no dinheiro, para crer em Deus, entendeu? Da mesma forma, quando Jesus faz uma hipérbole, quando ele fala, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de semente, vocês arrancariam e falariam para a figueira brava se arrancar da terra e plantar no mar. É a mesma coisa. Esse é um estilo de linguagem judaica, né, do hebraico, que nada mais é um exagero para trazer uma imagem, para trazer um entendimento, uma lição. Porque chama calva romero, quer dizer, do pequeno ao grande. Ou seja, um grão de mostarda é tão pequeno quanto um cisco. Já tirar uma figueira brava, uma árvore que está plantada na terra para plantar no mar, é uma coisa inimaginável. É porque uma figueira brava é uma árvore, né, frondosa, grande. Então, assim, essas linguagens trazem uma lição. E qual é a lição? A lição, mais uma vez, é que a gente não fique tão preocupado com as coisas desse mundo, né, preocupado em ser o melhor no emprego, ou assim, ter o melhor emprego, ter o melhor carro, ter a mulher mais bonita, ou o homem mais bonito, ter muitos amigos, ter muitos bens, e a gente se esquece do que verdadeiramente é um tesouro espiritual, que é o tesouro que é acumulado no céu, que são as boas obras dos santos, segundo toda a Bíblia. Essas são as obras da verdade. As pessoas passam. A Bíblia diz que o ser humano passa como um vento no deserto, porque a vida do ser humano é isso aqui, ó, é muito rápido. O ser humano, ele tende a achar que ele é eterno, mas a única chance do ser humano ser eterno é se dobrar sobre a cruz de Cristo e chamar o sangue dele sobre si, do sacrifício dele, em prol das iniquidades nossas, das nossas transgressões. Que o que é a transgressão? Pecado. É a transgressão da lei. A gente quebra as palavras de Deus, aliança com Deus, a palavra de Deus, aliança com Deus, a todo dia, a todo momento. A gente sempre quer fazer isso, porque a gente é daqui, mas em Cristo não. Ele derrama o sangue sobre a gente e a gente passa a não querer mais as coisas daqui, e sim as do céu. Isso não quer dizer não tenho emprego, não tenho carro, não tenho apartamento, não tenho uma esposa, um marido, não tenho amigos, não quer dizer isso. Apenas quer dizer que não coloque todas estas coisas acima de Deus. Porque se você colocar Deus acima de tudo, tudo vos será acrescentado. E o tudo que vos será acrescentado não necessariamente são riquezas, muitas. É o que o justo precisa para não mendigar o pão. Às vezes é um teto, uma bicicleta e o básico de comida. Mas Deus está dando, em tudo dai graça, em tudo dai glória a Deus, em tudo agradeça. Porque se assim está acontecendo, é porque Deus não está deixando faltar. Porque quantas pessoas morrem de fome no mundo? E não é porque Deus os matou. O próprio ser humano, com a sua maldade, ele mata o próximo. Não é Deus que mata. As pessoas às vezes perguntam para mim,
Alexandre, me explica uma coisa, por que Deus mata as pessoas de fome? Eu falo, não é Deus que mata. O plano de Deus, ele era perfeito desde o começo, desde Gênesis 1 e depois do pecado até Apocalipse, o fim de Apocalipse, é um plano que era perfeito, passou a tornar imperfeito, e ele vai restaurar quando Jesus voltar para se tornar perfeito. Então não é Deus que mata, não é Deus que quer a desgraça do homem, é o homem que busca a sua própria desgraça. Às vezes as pessoas falam assim, mas as coisas de Deus não são perfeitas, então por que crianças na África morrem de câncer e com fome? Esse não era o plano de Deus. A ganância do homem, a cobiça, quando Adão e Eva viram o fruto, primeiro Eva, depois Adão, eles cobiçaram o único fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus falou que não era para comer. É a cobiça do ser humano, é a ganância em sempre querer expandir os seus negócios, em sempre querer expandir as suas plantações, e sempre querer mais lucro, mais dinheiro, mais poder, mais influência, a troco do quê? Da desgraça do mais pobre. Como na história do rico e Lázaro. Porque o texto diz que o mendigo Lázaro, ele jazia às portas, jazia na sarjeta da casa do rico. Mas o rico nunca se preocupou em o recolher, em o dar de comer, como fala em Tiago, em o dar de vestir, e o abençoar com as coisas daqui também, para que ele tenha o básico para dizer glória a Deus. Ainda que se nada a gente tiver, temos que dar glória. Mas o rico não fez. Então a gente não se engane que Deus é maldoso, que Deus é imperfeito e que Deus quer a desgraça do ser humano. Pelo contrário, o ser humano se bota em desgraça. O ser humano é que perverte os caminhos perfeitos do Criador. Para fechar, só uma passagenzinha que está lá em Lucas 18, do 9 ao 14. É a parábola do fariseu e do publicano, ou cobrador de impostos. Diz assim no 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, diga-vos que ó Deus, seja propício a mim, pecador. Digo-vos, Jesus diz, que o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Assim Jesus falou também no Sermão do Monte. O que ele estava querendo dizer? O fariseu era como se fosse uma classe média hoje. Ele tinha um respeito de certa parte da elite e, sobretudo, do povo, porque eles eram uma seita grande na época de Jesus. Tinham 2 escolas principais, a de Shammai e a de Hillel, que eram mestres fariseus, e eles tinham certo prestígio entre a comunidade judaica. Mas criou-se uma imagem do fariseu como uma autojustificação. Essa é uma premissa, é uma dita, de certa forma até errada, porque é lógico que haviam fariseus justos, haviam fariseus que tinham uma boa conduta diante de Deus e do povo, mas assim, a cultura farisaica
tomou-se uma força de que eram pessoas que se justificavam nas coisas visíveis e não nas coisas espirituais. Se justificavam em ser cumprimentados, chamados de mestre, e usarem longas túnicas com as borlas arrastando pelo chão. Já os publicanos, quem eram? Eram judeus que eram tidos como traidores. Por quê? Judeus que trabalhavam para quem? Para o Império Romano. Eles coletavam impostos do povo judeu para os romanos, para o imperador. Então eles eram tidos pela maioria da nação judaica como traidores. Mas vejam só como a aparência engana a verdade do coração. O fariseu, ao ir ao templo, cheio de justiça própria, ele ficou se exaltando em detrimento ao outro. Falou, esse cara é roubador, esse é injusto, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu faço o quê? Jejuo 2 vezes ao dia, eu faço minhas orações, eu dou o dízimo de tudo. Já o publicano, tendo tamanha desconforto dentro de si, ele nem sequer ousou proferir nada. Ele só falou, tenha misericórdia de mim, que eu sou pecador. Esse foi justificado, porque o valor está de dentro para fora e não de fora para dentro. Então é sempre um binômio, né? Sempre um contraditório que Jesus trazia também. Além de uma hipérbole, um exagero, um contraditório. Aquele que quer ganhar tem que perder. Aquele que quer ir tem que primeiro vir. Então ele sempre fazia uma linguagem assim para que aqueles que realmente estivessem no reino iriam entender a dificuldade dessas contradições, hipérboles, figuras de linguagem e alegorias. Agora, aqueles que estavam dormindo para o reino continuariam dormindo, porque o próprio Isaías dizia, eu falarei uma língua que eles não entenderão, eu falarei, eles não ouvirão. Então, assim, tudo ficou instaurado para que aqueles que tinham que entender, entenderam à noite. E eles entenderam e promulgaram. Que a gente sempre entenda essas palavras, que a gente sempre deposite o nosso coração nas palavras de Cristo, segundo o Espírito da verdade de Deus. E que a gente tenha força, que apesar das lutas deste mundo, apesar das aflições, que a gente tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo, ele morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, como diz, que ele venceu o mundo em João 16:33. E ele vai voltar. É isso que a gente aguarda, é isso que a gente pede, que a gente ora. A gente vai vencer também. E a gente vai vencer também, com certeza. A gente tem bom ânimo que a gente vai vencer. Ele está próximo de voltar. É que a gente ora, pede sempre. Em nome de Jesus. Amém.